Tarde a todos. Estamos aqui nos bastidores preparando esse encontro que a gente sabe que vai ser maravilhoso, que foi feito e preparado e pensado com muito carinho. Boa tarde a todos que se inscreveram. Quero agradecer, né, o carinho dos amigos que já nos acompanham, dos psicomotricistas que também nos acompanham, que também acompanhamos os seus trabalhos. E estamos aqui agora com o Dr. Mauro Vecchiato, direto da Itália, de Veneza, para falar um pouco com a gente sobre o livro Jogo Psicomotor, Psicodinâmico, né? Temos aqui o livro pela UAC, também nossa parceira, que nos apoia na divulgação e nessa publicação do livro. E nós temos aqui o grato prazer de ouvir o Dr. Mauro falar um pouco diretamente da Itália sobre a sua obra, sobre esse trabalho de longos anos. Seja muito bem-vindo, Dr. Mauro. Buena tarde a todos. Hablaré un idioma un poco extraño, es decir, ítalo-portuñol, italiano, español y portugués, ¿no? Pero pienso que como somos psicomotricistas, nos entendemos porque hay también una comunicación no verbal, ¿no? Que permite o ayuda mucho y califica mucho la comunicación verbal. Espero de ser claro, ¿no? En mi exposición. Tengo que entrenar más mi idioma portuñol, español, portugués, pero intentaré dar lo mejor. Bueno, sobre el libro quería hacer una reflexión general, ¿no? Siempre pensamos que nosotros leemos el libro, ¿no? En la realidad, pienso que es el libro que lee nosotros. ¿Qué quiero decir? Es decir, leyendo las palabras, las hojas, cada uno, pienso, a mí me pasa siempre cuando leo los libros de los otros, que me salen preguntas. Entonces, el libro, más que dar respuestas, pienso que es siempre un estímulo porque pone preguntas a nosotros que nos permite reflexionar sobre nuestra persona, nuestra profesión, sobre las relaciones. Y en concreto en este libro que fue publicado en Brasil este año, es un manual sobre psicomotricidad, sobre esta disciplina que yo estudié, experimenté y desarrollé mucho aquí en Italia y por suerte también en otros países de Europa y también en España y Brasil. Es una obra que tengo que decir que me fue sugerida para los niños. Quiero decir que en mi longa carrera de psicólogo, psicomotricista, tuve la suerte de encontrar como 3.000, 4.000 niños y escuchando lo que estas generaciones diferentes de niños me contaban a través del cuerpo, a través del juego, yo de una forma tuve que traducir todas las indicaciones que me dieron estos niños. Y salió este manual de juego psicomotor, que también se acompaña con un subtítulo Psicomotricidad psicodinámica. Quiero también puntualizar este concepto, ¿no? Porque quizás en Italia, pero pienso también en Brasil, hay como una moda, ¿no? Sobre la psicomotricidad, pero a veces no hay claro de lo que se habla, ¿no? Es un término general, ¿no? Amplio, que indican, desde mi punto de vista, el percurso que los niños hacen en su desarrollo. Pero cuando nosotros hablamos de desarrollo psicomotor,
dentro de mi óptica psicodinámica, intento poner el acento sobre el hecho que el desarrollo del niño siempre es un desarrollo integrado a partir de la dimensión psicoafectiva y apoyándose sobre esta dimensión psicoafectiva, se desarrolla la dimensión social y a través de estas dos se desarrolla progresivamente la dimensión cognitiva. No hay la prevalencia de una cosa sobre otra, es todo conectado. Es decir, que el mundo del niño en principio es en general un mundo psicoafectivo y sobre estas bases en la relación con los demás, sobre todo los padres y los coetáneos, desarrolla progresivamente también la dimensión social y la dimensión cognitiva. Entonces, cuando hablamos de psicomotricidad relacional, psicodinámica, quiero afirmar este concepto de fondo, ¿no? Este concepto científico, que el desarrollo del niño, pero ahora podríamos hablar del desarrollo de las personas en todo el ciclo de vida, es un desarrollo dinámico, es decir, siempre en evolución y integrado con todas facetas de la personalidad de las personas. Eso es importante porque en la tradición de la psicomotricidad hay varias corrientes de pensamiento. Hay la corriente más funcional, la corriente más cognitiva. Funcional me refiero a los estudios quizás de Ballon, Schilder, a Julia Guerra, ¿no? Es decir, de la tradición de las ciencias médicas me refiero a la corriente de psicomotricidad más de tipo cognitivo, me refiero a Piaget y a los seguidores, Vallée, Le Bouche. Hoy, en este nuestro tiempo, se mira a la psicomotricidad como una ciencia, una disciplina integrada con una visión integrada del desarrollo. Entonces, eso me contaron eh, estos miles y miles de niños que tuve la suerte de encontrar, pero quiero, cuando hablo de psicomotricidad relacional, añado este término relacional, el denominador común de este desarrollo es siempre la relación con el otro. En principio es la relación del niño con los padres, después del niño con los niños, después del niño con los profesores, con los educadores. Todo pasa a través de aquella experiencia que está en el medio de comunicación entre las personas, ¿no? Eso es importante porque todo lo que nosotros somos, evolvimos, aprendimos, es la consecuencia de una relación. Y cuando hablamos de una relación, podemos hablar de una forma de comunicación también integrada, que es la comunicación no verbal, es decir, la comunicación a través del cuerpo, y la comunicación verbal. Y si hablamos de edad evolutiva, los niños aprenden mucho más a través de lo que nosotros decimos con el cuerpo, decimos con nuestras posturas, decimos con nuestras mímicas faciales. Y la cuestión es que lo que decimos con el cuerpo tendría que ser en sintonía con lo que decimos con las palabras verbales. Y eso no es siempre, como decir, en equilibrio estos dos niveles de comunicación. Entonces, en este libro, en este manual, empiezo en la primera parte hablando de la comunicación no verbal, como el cuerpo es una fucina continua de mensajes
que mandamos, y una parte de estos mensajes es consciente. Y a veces tenemos conciencia de lo que vamos diciendo con el cuerpo, pero también puede ser que hay mensajes que enviamos de los cuales no tenemos más total conciencia. Y hay que pensar, ¿no? En la comunicación no verbal, en la comunicación que el niño recibe más rápida, ¿no? Y que más influye, ¿no? sobre su aprendizaje. Entonces, el estudio sobre psicomotricidad con este enfoque, ¿no? integrado, para mí es fundamental, sea que se trabaje en el campo de la educación, de la pedagogía, sea que se trabaja dentro del campo de la clínica. El enfoque de la psicomotricidad relacional con la dirección psicodinámica es la vía más rápida y más eficaz para llevar un proyecto de educación o de recuperación o en casos de problemas serios psicopatológicos para entrar en el mundo del niño. Y digamos, la experiencia que más ayuda a desarrollar este tipo de comunicación es el juego, el juego psicomotor. El juego psicomotor que yo he declinado en tres categorías principales, ¿no? El juego sensomotor, el juego simbólico y el juego de socialización. Los tres, nunca en el juego hay solo una categoría. Cuando el niño juega de forma espontánea, de forma libre, siempre activa estas tres categorías. Pero estas tres categorías dentro del desarrollo del niño tienen un desarrollo cronológico diferente. La primera categoría que el niño activa es el juego sensomotor. El juego sensomotor que le permite paralelamente de activando correctamente el cuerpo, de entrar en contacto consigo mismo y en contacto con el mundo. Todos los movimientos, las posturas que activa, y eso claramente es un empuje genético. Nosotros estamos genéticamente programados para movernos de una forma, pero lo que hace siempre, aunque en este caso la diferencia es lo que el niño o las personas vive en la relación con el otro. Y siempre hay este feedback, ¿no? Entonces, cuando nosotros miramos el simple movimiento del niño, nosotros podemos ver en este movimiento, en estas posturas, en estas mímicas, las huellas, o se dice los rastros de la experiencia de apego y separación que él vivió en la relación con los padres. Entonces, después, en su movimiento, nosotros podemos ver los reflejos de estas experiencias. Y sobre esta base de la experiencia sensomotor, el niño consigue, ¿no? En los primeros 2 años de vida, de activar, en la medida que se resuelve el apego con los padres, la dependencia afectiva con los padres, de activar progresivamente en la medida que empieza a distinguirse, ¿no? A nivel corporal y a nivel de imagen corporal del cuerpo y de la imagen de los padres, empieza los procesos de la representación simbólica. Es decir, proyecta sus instancias emotivas, afectivas sobre contextos espacio-temporales y sobre todo objetuales que van a representar, a recoger todos sus estados de ánimos, todas sus emociones
y le permites de elaborarlas y de alguna forma de organizar estados de ánimo que le dan progresivamente una autonomía emotiva. Eso es un recorrido muy difícil, muy complicado que el niño hace sobre todo en el segundo año de vida a través de la movilización del cuerpo en un contacto funcional con el espacio, con el tiempo, con los objetos, sobre todo con las situaciones analógicas, ¿no? Que activas con los objetos que le permite de questa transferencia de todo lo que ha vivido y le permite progresivamente de organizar representaciones simbólicas. Entonces, ese es un paso adelante fundamental per su autonomía emotiva y le permite de completar el proceso de separación y la resolución de la dimensión del apego. Es decir, no tengo mi madre, puedo vivir la relación con la madre que necesito o deseo a través de la representación simbólica que me permite el juego con un objeto. Y a la medida que activa correctamente la dimensión sensomotora y activa correctamente las representaciones simbólicas, adquiere una autonomía emocional que le permite de abrirse realmente a la dimensión social. Porque el niño hasta los 2 años y medio, 3, juega con los otros niños, pero los usas para dar respuestas a sus propias necesidades. Es cuando empieza a controlar sus propias necesidades a través de las representaciones simbólicas y la elaboración del juego simbólico, que realmente se abre a la relación social, es decir, que empieza a mirar al otro como otro de sí mismo, entonces alguien de particularmente interesante, ¿no? Le permite ver la importancia de ser parte de un grupo, es decir, abrirse a la que alguien llamó la segunda socialización. Parece imposible, pero el entrenamiento que le permite al niño de desarrollar en progresión estas 3 categorías de juego, sensomotor, simbólico y de socialización, de una forma le permite de maturecer a nivel emocional, le permite de adquirir autonomía, le permite de abrir relaciones sociales y esas son las condiciones imprescindibles para desarrollar después o paralelamente todos los núcleos cognitivos. Y la cosa increíble es que el 80% de estas adquisiciones, de este proceso, es una experiencia corporal, es una experiencia a través del juego, es una experiencia de comunicación no verbal. Es decir, es una experiencia de psicomotricidad psicodinámica. No sé si eso puede ser una buena introducción al texto, al manual. Y bueno, pueden poner preguntas quizás o algunas cuestiones, reflexiones, impresiones para seguir un poco ampliando porque estaba viendo mi cara, estaba hablando con mi cara misma. Yo tengo un buen rapport conmigo mismo, pero me gusta más ver las caras de las personas, así me estimulan a profundizar o seguir hablando o otras cosas. Doutor Mauro, é porque é a tecnologia, né? Então as pessoas, algumas demoraram um pouco para ver, mas vai ficar gravado, todos vão ter acesso à palestra, né? E a essa fala. Mas assim, já introduzindo, nós gostaríamos que o doutor Mauro falasse um pouco sobre o conceito desse termo de
psicomotricidade relacional psicodinâmica, né? Nos fale mais um pouco sobre isso. Sí, por ejemplo, una cosa que ¿cómo decir? Trabajando todos estos años con los niños y varias generaciones de niños que cambian dentro de sus procesos por las influencias socioculturales, yo me di cuenta de una cosa fundamental, ¿no? Que podemos, como decir, enfocar hacia el concepto de juego psicomotor para entender lo que significa después el término psicomotricidad psicodinámica. El juego, Winnicott, que es un autor que yo amo mucho, fue profético, ¿no? Hablando de su actividad profesional, ¿no? Y de una de sus publicaciones más famosas, Juego y Realidad, ¿no? Cuando puso el acento sulla importancia de aquella experiencia que es una experiencia de medio entre la psique de los padres y la psique información del niño. ¿Mm? Dijo, porque Freud fue muy claro en eso, ¿no? La relación primaria son fundamentales para estructurar la psique. ¿Mm? La estructura y el funcionamiento de la psique. Winnicott tuvo una intuición, además, hablando que la experiencia del juego, entonces, es una experiencia que está en el medio entre la madre, el padre y el niño, es una experiencia aún fundamental, sino aún más fundamental, ¿no? Porque permite al niño de moverse en un espacio-tiempo de relación donde tiene una posibilidad, ¿no? De construir progresivamente dentro de la relación, de ser protagonista de su propia formación. Y sobre este tema yo estuve investigando mucho y me di cuenta de cuánto la psicomotricidad, ¿no? Si la entendemos como una experiencia relacional, sea fundamental para crear estas condiciones psicodinámicas. Entonces, podemos decir que el juego psicomotorio, esta comunicación no verbal, esta comunicación a través de las posturas, de las mímicas, a través de los objetos, en el espacio y el tiempo de la relación, entrar y salir, es todo en este sentido, podemos hablar de una dimensión de juego, ¿no? De juego. Para mí tiene tres planos de influencia positiva fundamental en la construcción de la estructura psíquica. Y cuando hablo de estructura psíquica, sustancialmente hablo de aquella estructura fundamental que conecta todas las funciones del ser humano, es decir, la función afectiva, la función cognitiva, la función social, y cómo se va a conectar estas cosas. Podemos decir que el juego tiene una función, un plano de intervención y de aportación positiva sobre la estructura psíquica en la medida que permite, nosotros tenemos que pensar que el niño los primeros años de vida está soto dominio de la pulsión del placer, ¿no? Todo, siempre, en cualquier situación, es casi prisionero, ¿no? Dentro de esta dimensión. Y el mundo a su alrededor funciona con el principio de la realidad. Principio de placer, principio de la realidad son dos mundos incompatibles. Cómo el niño puede conectar, ¿no? Contemporáneamente estos dos mundos y favorecer el diálogo entre estos dos mundos y sobre todo la evolución a nivel psíquico de este principio del placer, que podemos decir es la dimensión pulsional, ¿no? Que gobierna, ¿no? la dimensión psíquica primaria del niño. Pues eso es el juego. Eso es el juego porque no es real, pero sí es auténtico.
Es decir, el niño transfiere en el juego la pulsión del placer, ¿no? A través de la representación simbólica da una respuesta positiva a la pulsión del placer, ¿no? El inconsciente del niño queda tranquilo, pero al mismo tiempo, a través de este juego, puede conectar con el principio de la realidad. Puede hacer una cosa, hacer un error, repetir, probar otra vez. Entonces, tomar las medidas del principio de la realidad, entonces aprender poco a poco las reglas, los límites. Eso es una joya, quería decir. El juego permite esta comunicación. Y da un punto de vista psicodinámico, y aquí retomo, digamos, la teoría freudiana, Freud mismo en principio habla de la dimensión primaria como instinto, ¿no? Es decir, algo muy arcaico, ¿no? Y después cambia esta teoría, este término de instinto con trib, ¿no? Es decir, trib es una espinta, un empuje, ¿no? Hacia el otro, pero un empuje del niño mismo, ¿no? Es decir, una capacidad de automotivación del niño. Y lo que yo estuve estudiando y experimentando es que esa transformación freudiana, digamos así, que teorizó Freud de instinct en trib, es favorecida del juego. El juego, si vosotros tenéis experiencias, y pienso que sí, si estáis escuchando mi charla, con los niños son muy pulsionales, ¿no? Quieren todo la inmediatez, ¿no? Son instinct, ¿no? Pero este instinct, gracias a la experiencia del juego, se troca en trib, es decir, es una motivación interna y una motivación hacia el otro, porque el otro es alguien que siempre me permite de expresarme y cómo el otro me mira para mí es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos ayudar al niño de trocar esta pulsionalidad en una libido constructiva a través del juego psicomotor? En ese sentido, hablo de psicomotricidad psicodinámica, porque es una experiencia que traína, conecta estas dimensiones. Y otras consideraciones, si retomamos también la teoría freudiana, ¿no? De la estructura del funcionamiento de la vida psíquica, es superior a estas dimensiones, que en este nuestro tiempo son un poco más líquidas, un poco menos definidas por mala suerte. Yo creo que la experiencia del juego, genuina del juego, favorezca la construcción de un superego armónico, ni demasiado estrecho ni demasiado rígido. ¿Por qué? Porque en el juego el niño puede experimentar lo prohibido, pero no es verdadero. Es auténtico, pero no es verdadero. Si yo tengo raiva, estoy agresivo, no, y eso no es permitido en la sociedad, ¿no? Yo puedo pegar la bola, puedo romper el papelón. Entonces hago una transgresión. Me permito de hacer esa transgresión, pero al mismo tiempo no hago ningún daño. Entonces es una experiencia fundamental para construir una dimensión del superego armónica, que le permita al niño de tener el contacto con su profundo del es y al mismo tiempo de desarrollar estrategias correctas para relacionar con el mundo, nosotros, el mundo de los objetos, el mundo de la
del conocimiento y eso. Entonces, yo soy muy winnicottiano, pero pienso de haber en este libro también llevado unas novedades importantes y valorizando en este sentido la experiencia del juego psicomotor. Muito bem, doutor Mauro, é isso mesmo. E assim, nós sabemos, fizemos a revisão técnica do livro e podemos assim estar muito presentes e muito pertinho da obra, né? E perceber tudo que passou pela nossa formação. Isso é incrível, poder perceber essa praxis da nossa prática escrita, delineada num livro, que é tão importante para o psicomotricista, né? Nós bebemos em várias fontes do nosso saber multidisciplinar, mas é incrível poder ter os livros dos psicomotricistas que já têm uma caminhada como a sua. Esse livro foi uma grata surpresa para a gente, tanto do ponto da revisão técnica, como também de poder falar sobre ele, aonde vamos, levamos, e eu indico que todo psicomotricista possa ter contato com essa obra. O AC hoje está fazendo uma promoção, né, de 30%, então que as pessoas possam entrar aí e adquirir o livro, também aproveitar esse desconto maravilhoso. E a gente agradece imensamente a sua participação. Se puder ficar conosco mais um pouquinho, nós vamos convidar, eu acho que a gente já podia convidar os professores, né, as pessoas, nossos amigos, colegas de trabalho, para falar um pouquinho sobre os seus trabalhos, e também as pessoas vão colocando aqui no chat as perguntas, a gente faz um apanhado no final, e podemos, aos poucos, ir respondendo, mesmo que não seja tudo agora, né? Então, eu gostaria de chamar aí o Nivaldo para falar um pouquinho. Nosso querido amigo, psicomotricista, eu não vou nem me atrever a te apresentar, Nivaldo, eu vou deixar que você fale da nossa associação, que foi o presidente agora desse último Congresso Nacional e Internacional de Psicomotricidade da associação, foi uma grata surpresa participar e ver toda a organização e o nome da nossa psicomotricidade brasileira, com toda a sua contribuição histórica, poder fazer essa interlocução com o que tem acontecido no mundo. A palavra é sua. Fabiana, você já fez deu uma definição geral, né, sobre o que nós, né, me coloco entre vocês também, que nós estamos contribuindo com a Associação Brasileira de Psicomotricidade. Ela é muito importante, ela é uma referência para os psicomotricistas do Brasil, e por que não dizer também de psicomotricistas fora do nosso país, porque nós temos tido, né, a grata surpresa de fazer muitas interlocuções com outros profissionais de outros países. Nós trabalhamos intensamente, você tomou conhecimento disso, né, para construirmos o projeto o projeto pedagógico da nossa formação, da nossa graduação em psicomotricidade, né? Foi um trabalho que durou 1 ano e meio, foi um trabalho bastante árduo, mas está aí pronto para ser empregado também, né, nas universidades e nas faculdades. Hoje eu faço um trabalho que eu gosto muito de fazer, que é coordenar a comissão científica da Associação Brasileira, que é um trabalho que permite a gente fazer um trabalho de questionamento e de renovação e de novos pensamentos acerca da própria psicomotricidade em termos de conceito. Mas eu não queria falar de mim, não. Eu queria, primeiramente, agradecer, né, a essa possibilidade de estar aqui com o Mauro Vecchiato, né? Falando com ele pessoalmente, né, porque eu já sou encantado com o trabalho dele, desse livro que para mim foi um livro que eu explorei bastante, né, e uma das coisas que me deixou super feliz, né, foi esse momento em que, falando do psiquismo no feto, né, o Mauro faz um trabalho grandioso acerca disso, que poucos psicomotricistas, ou quase nenhum, chegou a ponto de fazer isso. A gente sabe também de alguns teóricos dentro da psicanálise que aceitaram posteriormente o psiquismo no feto, e eu achei brilhante que o Mauro, nesse
nesse segundo livro dele, ele já evoluiu mais ainda o próprio pensamento dele, né? Próprio de um teórico que se renova o tempo todo. Mas eu queria, depois eu vou dar um jeito de mandar para você, Mauro, esse livro aqui que eu fiz em 2019. Nós temos alguma raiz, algum ponto comum aí com a psicomotricidade relacional, isso é um fato, né? E eu escrevi um artigo aqui sobre o jogo espontâneo, né? É tão engraçado porque eu disse, quando eu escrevi o título Jogo Espontâneo, eu tive uma vontade de dizer, né, que quando a gente escreve o jogo espontâneo, quando a gente adjetiva espontâneo, a gente comete, na realidade, uma contravenção, porque o jogo em si, né, ele é, na realidade, cheio de normas, mas a gente comete essa contravenção em dizer que ele é espontâneo. Não é? Como você coloca aqui no início do seu livro, o jogo livre é outra forma de contravenção, né? Dizer, esse jogo que é estruturado, ele é livre. Então, a gente coloca uma outra dimensão. Isso eu achei muito importante. Outra coisa que eu gostaria, por isso que eu digo, eu acho que eu iria mais pedir para você falar do que eu falar, mas acho muito importante que você dê essa dimensão no seu trabalho sobre a questão educativa, né? Você entra na clínica, mas você dá um caráter bem educativo, por isso que você fala de desenvolvimento o tempo todo. Então, mas você também tem aqui, tá o seu livro aqui para não me deixar mentir, você coloca o título do seu livro, Terapia Psicomotora. Então, você faz as duas coisas. Por isso que eu acho muito importante o psicomotricista separar esse campo, né? O que é um campo preventivo, que você também fala disso, um campo preventivo, um campo clínico e um campo educativo. Eu acho outro elemento importante que você traz, que é uma raiz conhecida para mim também, que é a questão da intervenção não verbal, né? Eu tenho até pensado um pouco nesse tema e estou estudando um pouquinho para responder uma questão que o que é representação de coisa e representação de palavras, né? É uma coisa que eu tenho parado para estudar ultimamente, mas eu acho importante quando você fala do jogo, né? Ou da intervenção não verbal e da intervenção verbal, eu acho que você dá essas duas dimensões, né? Uma dimensão bem primária do psiquismo, que você traz lá do psiquismo no feto, vem desde a simbiose, vai fazendo todo esse percurso até a criança no jogo do Fordá ali em 2 anos, mais ou menos. Você dá essa dimensão, eu acho muito importante que o psicomotricista tenha essa visão, não só do verbal, mas do não verbal também, porque há ali representações que não são verbalizáveis. É assim que eu entendi da leitura que eu fiz do seu trabalho, né? Outra coisa importante, né? Essa dimensão que você dá a esse conteúdo verbal e não verbal, ele nos leva a pensar num corpo significante. Não é? Existe dentro de Winnicott, é uma pessoa que você admira, e eu vi na bibliografia que você cita ele, François Doutor também, o próprio Bernard Couturier também, e o Lapierre também você cita, Freud e Lacan, mas assim, esse corpo como um significante, não é? Esse corpo como uma expressão que fala do não verbalizável e do verbalizável. Mas o que eu entendo é que esse corpo não verbal, ele é um corpo na linguagem. Por isso eu me remeto àquilo que você falou da estrutura psíquica, né? O sujeito é um sujeito inserido na linguagem. Então, seu gesto, seu corporal, é um significante, é um dizer, é um discurso. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho uma experiência, não sei, Mauro, se você também tem,
eu tenho uma experiência de trabalhar com crianças com autismo e com psicose. E aí a gente encontra, né, a fragilidade nesses 3 tipos de jogo que você traz, no jogo simbólico, no jogo social e no jogo até mesmo sensório-motor, né? Porque não há ali uma expressão ou de prazer ou de mal-estar nesse... Não há um jogo, há apenas um estar no real do corpo ali. Então, eu acho que se você pudesse falar um pouco mais sobre isso, né, para mim seria melhor do que eu estar Incrível. aqui só copiando as suas Não, coisas, está entendendo? não, mas foi incrível. Uma leitura, a gente enviou para o Nivaldo de presente, é uma pessoa que nos acompanha, que temos conversado muito sobre o trabalho do Dr. Mauro, sobre a psicomotricidade, sobre o futuro, e as suas considerações foram incríveis, Nivaldo. Vou passar a palavra agora para o Dr. Mauro, então, né, para que ele possa fazer aí um concatenar dessas palavras para a gente prosseguir. Muito obrigada, meu querido. Sí, aquí se abre un seminario de unas 5 o 6 horas. No es simple hacer síntesis. En un libro, por ejemplo, que Fabiane citaba, ¿no? Que en Italia ya está editado, ¿no? Son las mapas emotivos comportamentales, ¿no? Y el cuerpo, como tú lo has llamado, significante, ¿no? En eso yo soy bastante experto de Lacan, pero me distingo también, porque si Lacan hablas de significante y significado, ¿no? A través de figuras retóricas, pero siempre con la mediación de lo que sale del lenguaje verbal. Y después, cuando habla del cuerpo, se para hablando de la lengua, ¿no? De la lengua, ¿no? ¿no? Pero no profundiza Lacan este concepto. Y eso lo he es bien especificado en este libro que quizás saldrá en Brasil dentro de un tiempo, porque aquí en Italia ya circula desde 5 o 6 años. Quiero decir que el cuerpo que se mueve, hago un ejemplo. En una sesión educativa, si hablamos de educación, mucho más en un contexto clínico, el niño entra en la sala de psicomotricidad, yo lo miro cómo se mueve, el tono del cuerpo, las posturas del cuerpo, cómo se mueve en el espacio, en el tiempo, me está contando en directa cómo él ha vivido la experiencia del apego, 0, 12 meses. Y me está contando en directa, en manera natural, cómo ha vivido o está viviendo la separación del segundo año de vida. Y sobre estas bases, cómo ha construido su identidad sexual. El cuerpo habla en directo, todas estas informaciones están ahí para los ojos de quien la quiere ver. Entonces, cuerpo significante, aquí teníamos que hablar, a profundizar, con todas unas figuras retóricas, de la más simple a la más complejas, donde nos cuentan cómo funciona el sistema familiar, qué relaciones han tenido con la madre, qué relaciones ha tenido con el padre, qué relaciones tiene con los hermanos, cómo está viviendo en directa sus emociones. Nos está contando todo. Quiero decir que se ve todo. El niño es un espejo abierto de toda su vida psíquica pasada, presente y sus aspiraciones futuras. Hay claramente que entrar en este mundo, y entrar en este mundo hay que tener una disposición corporal, una preparación, una formación corporal que pueda conectar velozmente con estas dimensiones. Y los niños, tú has hablado de autísticos o de otras patologías.
me encantaba a trabajar con estos niños porque estos están totalmente inmergidos en las dimensiones primarias y se puede hablar tranquilamente con los autísticos, pero te tienes que volver tú autístico. Es decir, entrar en su mundo, conectar con cómo ellos funcionan, entonces ellos te aceptan. Eso que el autístico no tiene comunicación es una leyenda, no es verdad. Se puede entrar en la comunicación. Claro, hablando de autismo se habla de un mundo porque hay varios tipos con problemáticas genéticas y eso, todo el discurso es complejo, pero quiero decir que el cuerpo es un significante en directa de la historia, de la realidad del presente y de las aspiraciones de lo que quiere. Entonces, verdaderamente, y en el juego transfiere todas estas cosas. Entonces, la cosa mágica de la psicomotricidad, que yo he llamado mapa emotivo comportamental, es que a veces para entrar en este mundo se puede entrar en el mundo del niño, ¿no? Ponemos un ejemplo, ¿no? El niño quiere recuperar la relación regresiva con la madre, afectiva con la madre. No tiene a disposición objetos. Él lo puede proyectar en el espacio, él lo puede proyectar en el tiempo, él lo puede proyectar en unas posturas corporales. Entonces, para llegar a lo que necesita, ¿no? Sus necesidades primarias, activa una mapa que conecta cuerpo, espacio, tiempo, objeto y el otro. Y entonces, si falta uno de estos objetos, dimensiones, yo puedo conectar con el niño en las otras y construir progresivamente lo que falta. En eso hablo en este próximo libro de las mapas emotivas comportamentales, del apego, mapa emotivos comportamentales, de la separación, mapa emotivos comportamentales de la identidad sexual o de género, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, el cuerpo es, hablando el idioma lacaniano, significante, pero trae con sí mismo una dinámica que es un poco diferente de los lacanianos, quiero decir, ¿no? Y añado una cosa más, porque en los últimos 10 años estuve investigando los arquetipos del cuerpo. Hay en cada uno de nosotros, digamos, una forma comportamental y una forma de activación de las dinámicas sociales que no tiene nada que ver con el sistema familiar, tiene que ver con la filogénesis. Entonces, hicimos una búsqueda de 10 años sobre el juego filogenético. Entonces, el cuerpo es significante no solo de la experiencia ontogenética, pero también de la experiencia filogenética. Y nadie hasta hoy escribió sul hecho que los niños muy pequeños, niños de 18 meses, saben activar estrategias sociales de grupo per defenderse. Increíble. Y nosotros lo hemos podido ver poniendo un setting particular donde los niños en el juego, en este caso también, podían activar estos tipos de comportamientos. Y no son comportamientos aprendidos a través de los pais. Son comportamientos implícitos de la historia de la humanidad. Y en este nuestro tiempo, donde las relaciones sociales son bastante en crisis por varias problemáticas culturales y sociales y políticas, recuperar también estas potencialidades que cada uno de nosotros tiene dentro es fundamental. Entonces, cuerpo significante, me encuentro totalmente de acuerdo con você. Incrível, hein? Nem esperava tantos debates assim. A gente tinha que ter mesmo aqui uma tarde, mas é só o começo, né? Nós podemos marcar outros encontros com outras temáticas
Agradecer aí a Monique mais uma vez, que nos impulsionou, essa juventude nos traz coisas novas. Não, vamos fazer uma palestra aberta, assim, e foi incrível, a gente está muito feliz com o resultado. Mas caminhando aqui um pouquinho com a nossa dinâmica, né, eu preciso ressaltar a questão, né, dos livros aqui, para ficar bem claro para as pessoas que estão nos assistindo. Então, esse é o último livro que eu e o Augusto fizemos a revisão técnica, ele tem tanto de desconto, viu, para quem estiver participando, quem tiver feito a inscrição, viu, gente? Vai estar no link agorinha o código para você entrar e colocar no carrinho já com desconto. Esse livro aqui, que é o da terapia psicomotora, foi um livro publicado aqui em parceria com a UNB, com a Universidade Federal de Brasília, nós vamos sortear. Só que tem as regras também aí no Instagram, né? Tá tudo bem colocado. Então, tem que se inscrever no canal do YouTube do IBPR, né, do Instituto Ítalo Brasileiro de Psicologia da Relação, que foi uma forma também que eu e Augusto encontramos de honrar todo o trabalho do Dr. Mauro, do Instituto Italiano. Tem que seguir o perfil do Instagram também, e tem que registrar no post do Instagram do sorteio ao menos uma palavra que resume o sentimento que esse encontro provocou em você hoje, né? Você, psicomotricista, você da área da educação, da área de saúde, o que você sentiu com esse encontro e com a fala do Dr. Mauro e do Nivaldo, dos nossos amigos, que vão falar um pouco mais agora. Eu vou convidar, então, a Ariadna só para se apresentar aí rapidinho. Nós estamos aqui também, doutor Mauro, né? Isso é uma coisa que nós temos conversado, com uma pós-graduação, né? Um pós-grado, em parceria com o IESB, que foi a instituição também que recebeu o primeiro Seminário Internacional de Psicomotricidade do Centro-Oeste, que aconteceu em julho de 2022. Foram ali 8 horas de evento, onde nós tivemos o doutor Mauro falando da palestra, foi uma palestra magna, mas também professores de Portugal, né, onde nós estamos realizando o mestrado e doutorado. Tivemos também amigos presencialmente, a Deise, que está aqui conosco, que vai dar uma palavra daqui a pouco, Josiane Bueno, que hoje não está aqui, mas que é sempre uma parceira, e foi um encontro incrível para falar dentro do Centro-Oeste, né, fortalecer ainda mais essa profissão e falar também da associação, que é uma associação que tanto tem trabalhado e lutado para que os psicomotricistas e toda a sociedade conheça o melhor da psicomotricidade, né? Nós sabemos que ela tem um berço incrível na França, mas nós sabemos que muito já foi feito, né? O Instituto Dr. Mauro tem mais de 35 anos, né? Então, nós queremos esse próximo livro, estamos sonhando com esse livro também, em traduzir e publicá-lo no Brasil. Tá? Então, Ariadna, fala um pouquinho aí do seu trabalho, né? A nossa parceira de trabalho, o Nivaldo também. Eu espero que logo mais a gente esteja fechando as inscrições da especialização no IESB, para a gente poder começar esse belo trabalho aqui, concatenando e confluindo esse conhecimento da Itália, de Portugal, com o nosso lindo Brasil, fazendo o que há de melhor aqui para a sociedade. Então mesmo, boa tarde a todos. Nossa, é uma honra estar aqui com vocês. Tive um prazer maravilhoso de conhecer o Dr. Mauro Vecchiato no ano passado e conseguir participar dos módulos e conhecer um pouco mais da obra, adquirir os livros, que tem assim, enriquecido mais ainda a minha prática, além também da obra do Nivaldo Torres também, e é um marco, um diferencial muito grande, esse olhar para além do que se vê. E o Dr. Mauro teve uma fala assim, que para mim é marcante na minha prática profissional. Minha primeira formação é em educação física e a segunda em fisioterapia, mas a diferença da minha prática profissional se deu assim quando eu conheci a psicomotricidade, e cada vez que a gente faz um novo módulo, faz uma supervisão, passa por um trabalho pessoal das nossas questões, a gente consegue ver o quanto a nossa intervenção, seja na terapia, ou na clínica, ou na questão educacional, o quanto você consegue auxiliar seu suporte com essa disponibilidade corporal para ajudar quem ali está te pedindo alguma ajuda, seja na questão sistêmica das famílias, da própria criança que está te pedindo algo com aquele corpinho. E quando ele fala que
o outro é alguém que me permite me expressar, que me olha. Isso é fundamental. E a gente vivencia isso no dia a dia. Quando uma família vem e te traz uma criança, hoje em dia eu tenho atendido muitas crianças com uma deficiência auditiva profunda, e você está com atraso motor, e você vê que aquela criança está te pedindo muito além do que olhar aquela patologia. E aí ela vem para uma fisioterapia, e essa diferença de olhar não o problema, mas o pedido da emoção dessa criança ser significada, isso faz toda a diferença no seu trabalho. E ter acesso a essa oportunidade desse curso, de pós-graduação, com esse olhar que vem da psicodinâmica, né, dessa pós-graduação em psicomotricidade relacional psicodinâmica, tem feito muita diferença. Então, na minha prática, independente da patologia com a qual eu trabalho, com a faixa etária, tem feito uma diferença significativa. As famílias chegam com um pedido e descobrem outras questões que estão ali por trás, e a evolução fica mais suave, porque você olha para além do que se vê e escuta muito mais. Eu sou muito grata em ter conhecido todos esses profissionais que me ajudaram na minha formação em relação à psicomotricidade, e muito feliz por participar dessa equipe que vai ministrar aulas na pós-graduação que vamos aí iniciar ainda esse ano. Muito Muito bem. obrigada. Obrigada, minha querida. E também, assim, a Ariadna tocou num ponto muito importante, que é essa formação contínua do psicomotricista, né? Então, assim, que a gente sempre repete, eu acho que nunca é o suficiente do saber teórico, do saber fazer, da prática, desse estágio supervisionado, mas desse saber ser. Então, assim, como muitas profissões, mas como essa profissão, dessa interlocução psicocorporal, desse cuidado onde nós bebemos em muitas fontes, inclusive da psicanálise, e agora temos também as neurociências, né, para confirmarem todas as nossas hipóteses e todo também nosso trabalho dentro da clínica, que a gente possa agora reforçar sempre, né, essa importância da supervisão, essa importância do tripé formativo, e que essa formação é sempre contínua. E eu penso que a psicodinâmica ela vem exatamente contribuir, a psicomotricidade é uma só, né? Esse é um trabalho mundial que estamos fazendo, todos os psicomotricistas, para fortalecer a psicomotricidade, mas a gente gosta e sempre fala que é fulcral falar da psicodinâmica para diferenciar esse trabalho que o Mauro trouxe e que estabeleceu num método tão claro, né? Isso é incrível, um psicomotricista com uma caminhada tão grande e que consegue transpor para o livro. Muitas vezes nós chegamos no setting e esse movimento é tão amplo, tão sistêmico, tão orgânico, mas também tão complexo, né, que nós precisamos beber na fonte desses grandes teóricos, mas também ter algo à mão para a prática, né? A praxis precisa estar acontecendo. Obrigada, minha querida. A Monique está aí com a gente, Monique? Não sei se a Monique está aí. Oi, querida. Eu estou aproveitando para responder algumas Eu dúvidas. pego isso. Entra aqui com a gente, abre o seu vídeo aí e fala aqui com a gente que eu fico cuidando aqui. Então, vamos lá. Primeiro, obrigada pela oportunidade até de ajudá-los também, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gostaria, na verdade, de falar, então, eu sou psicomotricista, sou pedagoga de formação de base, sou neuropsicopedagoga, especialista em educação inclusiva, trabalho também com musicalização, então, assim, esses trabalhos, eles acontecem de uma forma integrada, né? Do meu ponto de vista, eu não consigo, na verdade, dissociar uma coisa de outra. E então eu tenho um espaço terapêutico que fica em São Paulo, junto a outros profissionais da área da saúde e da educação. Também sou professora de pós-graduação de outros cursos de psicomotricidade que acontecem aqui em São Paulo.
Trabalho também para uma editora, dando algumas palestras de psicomotricidade pelo Brasil, porque fui convidada para autorar livros didáticos para auxiliar os professores da educação infantil, que trabalham com crianças de 2 a 5 anos e 11 meses. E então esse trabalho eu venho desenvolvendo já desde 2017, junto à empresa Somos Educação. E é um prazer, na verdade, estar aqui com todos vocês, assim. Alguns foram meus professores da pós-graduação, Daisy, né? Tenho saudades das aulas e atualmente uma coisa que eu gostaria de falar é que eu faço a formação em psicomotricidade relacional psicodinâmica e a importância, na verdade, grande que tem dentro da minha vida fazer os momentos de sensibilização, porque de fato, né, o transitar entre o sensório motor, o jogo simbólico, o jogo de socialização, ele está trazendo grandes mudanças no meu autoconhecimento, nas minhas relações. Eu sou uma pessoa autista, nível 1 de suporte, com dificuldade no processo de comunicação também, embora mais leve do que outros casos, né? Que talvez a gente muitas vezes se reporte quando lembre do autismo, se reporta muito, né? A gente lembra de casos mais complexos, talvez níveis 2 e 3 de suporte, mas tem ajudado muito nas minhas interações, tem ajudado no entendimento de como eu me vejo nesse mundo e de como eu posso atuar cada vez melhor. Eu sinto uma diferença grande entre o primeiro módulo que eu fiz em janeiro e agora em julho eu fiz o segundo. As pessoas do meu convívio notaram isso, os meus médicos que fazem o acompanhamento, inclusive, né? Então, o meu neurologista especialista em autismo, inclusive, notou uma diferença na minha comunicação, na linguagem expressiva e receptiva, e que ele falou que eu estou, na verdade, mais espontânea, estou conseguindo falar melhor, e mesmo lidar com as diversidades que aparecem por conta do espectro, assim, eu tenho me soltado um pouco mais, vamos dizer, e deixado com que algumas coisas aconteçam de forma natural e não segurando algumas coisas, porque a sociedade não está acostumada a lidar com pessoas do espectro autista, né? Então, tem me dado essa liberdade de ser eu mesma. Muito bem, minha querida. Nossa, que legal, né? Obrigada pela confiança, né? Porque era para ela se apresentar e ela já falou da experiência dela. Nós somos muito felizes e muito gratos por ter encontrado a psicomotricidade relacional e psicodinâmica há um tempo atrás e poder também resgatar esse encontro com o Dr. Mauro cada vez mais profundo e mais, eu diria, caminhando para que a gente possa falar mais sobre isso pelo mundo. Nós temos aqui a nossa Daisy querida e o Juarez. Eu vou passar a palavra para a Daisy para ela falar um pouquinho. Ela também esteve conosco aqui no primeiro seminário internacional. E fiquem tranquilos que a gente já está quase acabando. Segurem aí, porque tem muita emoção ainda. Tem que abrir, né? Boa tarde a todos, gente. Boa tarde, meus queridos amigos. Boa tarde, doutor Mauro. Estou muito feliz de poder te ver aqui novamente, né? Foi muito lindo o nosso encontro em Brasília, pessoalmente. Eu já vinha acompanhando você no primeiro livro, né? E agora nesse outro também. Inclusive, sugiro para os meus alunos aproveitarem essa promoção, correrem lá. É um momento, né, ímpar. Muito interessante, tanto para quem trabalha na clínica, quanto na educação, com certeza. Eu estou um pouco emocionada, depois de ver a Monique aqui, quando ela fala Daisy, minha professora, que eu lembro lá do momento, e o depoimento que ela fez aqui, sinceramente,
me bateu forte. Parabéns, querida, é isso aí. Fiquei muito feliz por você, tá? Bom, falar de mim é difícil, nosso tempo está curto, depois de 40 anos de caminhada na psicomodicidade, né, eu precisar de muito tempo, mas eu vou fazer mais ou menos como o Nivaldo, não entrar em teorias como o doutor Nivaldo, não é? Mas, assim, hoje eu continuo na psicomodicidade, quer dizer, eu entrei em 82, comecei com clínicas, depois de 25 anos de clínica, senti o desejo de ir para trabalhar na educação, na prevenção, de cuidar, de estimular e deixar de tratar, ajudar a diminuir, né, os clientes para os consultórios clínicos, né, Nivaldo? E aí, sim, eu mudei totalmente, fechei consultório e comecei a trabalhar numa instituição, depois fui para a faculdade, já estou há 23 anos na Universidade Estadual do Ceará, com curso de pós-graduação em psicomotricidade, e nesse período rodei pelo mundo, né, Brasília, São Paulo, rodamos em vários cantos aí também, em cursos de pós-graduação, e estou, assim, torcendo bastante para a turma de Brasília, porque eu assisti o convite da faculdade, a Fabiane e Augusto, venham, façam o projeto para a gente aqui, vamos lançar um curso de pós-graduação em Brasília. E é tudo que nós desejamos nesse momento. Eles estão com o projeto pronto, o curso está sendo lançado, os professores estão aí, doutor Mauro dando esse apoio incrível. Então, eu sugiro que procurem e se inscrevam logo, para que possamos encontrar lá mais na frente, né? Mas eu tenho que colocar também sobre a ABP de um modo geral. Sou muito feliz hoje, participei também, como o Nivaldo colocou, na comissão acadêmica do nosso projeto de graduação. Continuo nessa comissão, na ABP, e continuo no capítulo Centro-Oeste, assim, com muito carinho, quero ajudar bastante, torço bastante, né, para que esse crescimento do capítulo seja realidade para todos nós, tá? Então, agradeço muito, sei que o tempo está já, né, Fabiane, não vamos falar muito, quem sabe teremos outras oportunidades aí para poder mostrar um pouquinho os nossos trabalhos, porque hoje eu não estou só na educação, né, na prevenção, estou sim na educação, prevenção, mas não trabalho só as crianças, trabalhamos crianças e família, porque eu acho que trabalhar a criança, a família é a base de tudo isso. Então, foi um trabalho que eu tenho criado nas escolas aqui do Ceará, né? Estamos lançando agora nas escolas de Minas, que tanto eu trabalho lá em Minas, por ser mineira, mas hoje me considero também cearense, 40 anos aqui é uma vida, né? E trabalho tanto lá quanto aqui. Né? Deise, é incrível. Em cursos de pós, né? A Deise está na faculdade do Ceará, né? E é uma grata surpresa na nossa vida, uma orientadora, uma mentora conectada à Associação Brasileira de Psicomotricidade, e esse trabalho também nós tivemos com o Dr. Mauro em 2019, num convênio, né, que eles chamam, num congresso internacional de lá, e já apareciam casos de psicomotricistas trabalhando com famílias, né, onde os pais participam de sessões, e era uma vontade nossa também, minha e do Augusto, que a gente possa incluir as famílias, e a Deise faz esse belo trabalho lá, dentro da educação também, convidando essas famílias para serem partícipes do ambiente escolar, né, que é social. A OMS vai falar sobre saúde, eu gosto muito, porque para mim esse é algo que eu carrego, a psicomotricidade é saúde, né? A gente ter consciência desse corpo, dessa mente contida nesse corpo, de como a gente pode se ajustar socialmente, tanto interna como externamente, para estar bem em sociedade, né, do grau da nossa resiliência. Então, todo o papel social que nós pudermos envolver a psicomotricidade é de suma importância. E também, assim, com a natureza, né, com os recursos materiais, e aí nós aprendemos muito, dentro de um set psicomotor, como fazer essas analogias, como o doutor Mauro falou, né? O tempo, o espaço, o meu trabalho comigo, com o outro, com os outros, com os objetos, isso
é tudo, a psicomotricidade é vida, né? Então ela também é saúde. Juarez, você está aí que eu não estou te vendo agora. Ah, o Augusto também abriu a câmera, que estava aqui trabalhando arduamente, né? A gente fica trabalhando nos bastidores. Juarez, bom demais te ver. Eu acho que o doutor Mauro também é uma grata felicidade. A palavra é sua. Tem que abrir o microfone. Poxa, Aí. sempre acontece isso. Tem que acontecer nas lives algum problema com o microfone. Bom, eu saúdo aqui a todos e todas, em nome, inclusive, da Fabiane e do Augusto, que estão coordenando aí um trabalho importante em Brasília, um link lá na Itália. Estão linkados, né? Na Itália, com o doutor Mauro Vecchiato. Bom, para começar, eu queria aqui saudar especialmente o doutor Mauro Vecchiato. E eu não seria o que eu sou hoje, não seria quem eu sou, não faria o que eu faço hoje com os pequenos e as pequenas, não fosse a formação com o doutor Mauro Vecchiato. Ficamos aí, na turma do Augusto, inclusive, do Alexandre Rezende, viajando para Belo Horizonte, eram viagens inesquecíveis, ficávamos um tempo concentrado em Belo Horizonte, e em torno de 7, 8 anos eu fiquei nesse percurso, foi assim muito importante como formação humana, que me fez realmente descobrir muito sobre mim mesmo, sobre a minha relação com os meus pais, com a vida. Então, doutor Mauro Vecchiato, eu aqui muito feliz com a sua presença, especialmente, e dizer que eu comecei, de fato, a trabalhar de forma mais profunda com os pequenos e as pequenas a partir do trabalho que o doutor Mauro Vecchiato propiciou para a gente, para nós. Inclusive, o Augusto acompanhou o nosso trabalho em Brasília, de estágio. Foi um estágio muito enriquecido. Então, o meu primeiro contato com os pequenininhos, eu trabalhei junto com a Daniela, uma psicóloga, numa sala com pequenininhos de 2 anos e 3 anos, num Guarjão, aqui em Brasília. Um local muito interessante para trabalhar. Ficamos, em torno de 3 anos, fazendo supervisão, em grupo, na orientação do doutor Mauro Vecchiato. Então, foi enriquecido demais esse trabalho. E, ao mesmo tempo que a gente fazia a formação individual, no grupo. Então, foi uma formação realmente que transformou a minha vida e, com certeza, de todos que fizeram esse trabalho lá em Belo Horizonte. E aí, o que eu guardo disso, eu queria falar até para vocês o que eu tenho feito, né? Eu sou professor de educação física e fui cedido para a Universidade de Brasília, para a UNB, para trabalhar na graduação em educação física. E lá, eu coordenei um projeto com pequenininhos de 3, 4, 5 e 6. Então, eu trabalhava com 20 crianças de 3, 20 de 4, 20 de 5, 20 de 6. Coisa mais linda, né? E aí, eu trabalhava com crianças com desenvolvimento típico. E aí veio para mim uma criança autista, de 6 anos. Ali mudou muito meu percurso teórico, meu percurso metodológico. Toda essa base que eu adquiri na psicomotricidade relacional, ela foi muito importante porque eu passei a trabalhar com os pequenos e pequenas nível suporte 2 e 3, principalmente 3. E eu mudei, inclusive, um pouco do discurso sobre linguagem, porque a gente se refere muito à criança autista que não fala como não verbal. Aí eu fui estudar muito a linguagem sob a perspectiva da teoria histórico-cultural, dos russos, Leontiev, Vygotsky, Luria, e comecei a entender gênese e desenvolvimento da linguagem. Aí eu falei, eu vou falar agora não verbais, porque esses pequenos que eu trabalho, eles têm uma organização interna também. Então, eles têm a palavra internamente, a linguagem verbal. Então, eles interiorizam a linguagem, mas não as exteriorizam. Ela fala, os pequenos e as pequenas que eu trabalhei. Aliás, muito mais pequenos do que pequenas. Eu acho que nesses 15, 20 anos eu trabalhei com umas 6 meninas. Então, tem poucas crianças autistas do gênero feminino que eu trabalhei. Mas, então, o que eu quero dizer para vocês? Que o que me fortaleceu bastante no trabalho com os pequenos não falantes foi a linguagem corporal. Quer dizer, que a formação em psicomotricidade nos dá para estabelecer um diálogo tônico-emocional e compreender a exteriorização da criança por meio de outras possibilidades. E interagir com ele no momento das ações.
com os objetos, com ele próprio e comigo. E interpretar o que ele exterioriza por outros meios e fortalecer essa linguagem interna dele e a linguagem gestual para que a fala se desenvolva, inclusive. A fala se desenvolva. Então, eu comecei a pensar dessa forma. Os pequenos de nível 3 e as pequenas de nível 3, suporte, elas são não falantes, mas pode ter alguma organização interna importante. Como que a gente vai descobrir o que está dentro da cabecinha deles e delas? A partir das ações e operações que eles realizam. Então, eu consigo ver, isso é muito legal, ver o que está por trás, né? Dentro de uma sala, que é o trabalho que eu faço lá, que eu tenho realizado na universidade, agora está parado, mas esses anos todos eu trabalhei lá. Grupos heterogêneos. Então, eu passei a investigar o desenvolvimento da criança autista dentro de grupos de pequenos falantes. O não falante e o falante interagindo com o objeto, e eu entrando nessa mediação com o meu corpo para fortalecer esse processo. E nós temos tido muito resultado. Eu tenho estudado muito a linguagem não verbal, a gênese de desenvolvimento, como acontece a linguagem não verbal. Desculpa, como acontece a linguagem em geral. E como eu posso entrar na cabecinha dos pequenos, das pequenas e ajudá-los a exteriorizar o que eles pensam. E aí, o que eu acho muito importante é a formação corporal. Pensando a corporalidade como a integralidade, né? Superando essa lógica que a gente tem acompanhado nas escolas, inclusive. O professor de educação física trabalha com a prática corporal e o professor de matemática e química trabalha com a cognitivo. Não, a gente está superando essa perspectiva. Quando eu falo em corpo aqui, eu estou falando de um ser que pensa, que sente, que interage. E isso tem sido muito bonito. Eu tenho acompanhado os autistas que entraram comigo com 2, 3, 4, 5, 6, 7, e vejo a fala exteriorizada acontecendo. Inclusive, algumas pequenas começam a falar inglês, às vezes. Por 2 ou 3 vezes. Está muito tempo, né? Eu estou falando assim, eu estou aqui com o Augusto, né, e a gente fica até emocionado, porque nós sabemos, o doutor Mauro esteve no Brasil há décadas atrás e passou todo esse tempo de amadurecimento, e hoje a gente tem essa grata felicidade de encontrar amigos, a gente conhece bem o seu trabalho, é um trabalho incrível, dentro da Secretaria de Educação, na UNB, né, tive também a possibilidade de participar de algumas sessões como observadora, então a gente fica muito feliz, e eu acho assim, que é importante a gente destacar aqui, que esse nosso desejo de colocar uma especialização, e quem sabe, como o Nivaldo falou, sonhar logo mais com essa graduação, onde esse psicomotricista que já é profissão, né, que tem CBO, uma conquista grande da ABP, que ele possa ter o melhor dos mundos. E aí, nesse encontro que a gente está promovendo aqui, né, com a anuência do Dr. Mauro, essa parceria entre os institutos, a parceria com o IESB também, a gente está trazendo o que a sociedade precisa, que é toda essa praxis, né, desse nosso caminhar, né, de tudo que a gente já passou. A psicomotricidade, ela é esse corpo psíquico em movimento em todas as idades. Né, a gente pensar nessa mãe que está gerando o filho em todas as idades, pessoas típicas e atípicas, todas podem se beneficiar, né, dessa consciência corporal, tanto interna como externa, para uma melhor vida. Eu gosto de falar em saúde, eu acho que falar em saúde é incrível, né? E que também a gente possa pensar na gerontopsicomotricidade que está vindo aí. Então, ela é para todas as idades, nós temos bons profissionais trabalhando pelo Brasil, mas nós queremos trazer aqui uma parcela dessa nossa produção e com esses profissionais que têm a praxis, né, que estão ativos, para além de todos os nossos estudos. A gente sabe que o psicomotricista estuda bastante, tem que fazer essa formação pessoal que é muito profunda, e corroborando com o que as neurociências têm apresentado, com todas as publicações, os artigos, né? A gente está lá na Europa e a gente vê um investimento pesado em pesquisa. Então, que a gente também possa trazer essa pesquisa. Então, acho que nosso diferencial no Centro-Oeste
é um desejo grande de falar sobre o que a gente ama, e por isso a gente poderia ficar aqui um tempão a mais, mas eu preciso fazer essa contenção de tempo, né? É trazer isso, tudo que a gente viu, tudo que nós estudamos, o que a BP construiu, o que os nossos estudos e o Mauro com a metodologia que vai para essa pessoa que está iniciando é fulcral, e que a gente possa conduzir e colaborar da melhor forma. Eu vou passar a palavra para o Augusto, que ele abriu aqui o vídeo, para a gente já ir caminhando para o encerramento. Muito obrigada, meu querido, é muito bom te ver aqui. Muito bem, boa tarde. Também estou muito feliz, emocionado, né, de ver tantas pessoas queridas, tanta história, né, tanta paixão por uma disciplina que realmente é o que o Juarez disse, né, ela consegue congregar todo o ser humano, né, e a gente que foi educado em um mundo muito cartesiano e dicotômico, a gente encontra na psicomotricidade uma inteireza, uma integridade que nos permite se rever, né? Se olhar e também querer ajudar o outro a enxergar e poder viver com essa integralidade. É muito bacana a gente poder estar aqui, né? Nosso querido mestre, Dr. Mauro, falando com muita desenvoltura, né? Imagina também uma vida inteira pensando, trabalhando, investigando, fazendo. Realmente tem um domínio muito grande e são profissionais maravilhosos, né? Nivaldo, Ariadna, Deise, Monique, Juarez. Realmente é uma equipe muito bacana, que tem muito a ver com a psicomotricidade no Brasil, que tem muita relação com a Associação Brasileira de Psicomotricidade, mas mais do que isso, né? A psicomotricidade pelo mundo. E a gente aqui em Brasília tem essa aspiração de fazer essa pós, trazendo o professor Mauro, né? Assim que a gente conseguir finalizar e formar essa turma, né? A gente poder efetivar essas pessoas como professores. O Dr. Mauro tem aula marcada, também temos professores de Portugal e temos nossas pérolas brasileiras aqui também, para a gente poder fazer uma grande formação e mostrar como a psicomotricidade pode realmente atingir e ajudar muitas e muitas pessoas, desde o pequenininho até o idoso, né? Eu também quero dizer que a gente teve um pequeno problema no link, mas que as pessoas que não conseguiram ver desde o começo, elas vão poder ver, porque vai ficar salvo, né? O vídeo está gravado na íntegra, e vão poder ver depois no canal, e a gente também pode distribuir pelos grupos, tá bem? E aí, agradeço a todos pela presença, deixo a Fabiane dar as últimas diretrizes, junto com a Monique, para a gente poder fechar esse sábado, né? Num grande dia. O Mauro contou que hoje é o último dia de trabalho dele, que agora ele vai para as férias, em pleno agosto. E então ele deu esse privilégio, né? Segurou mais um dia de férias, um sábado, para poder estar aqui com a gente, né? A gente agradece profundamente. Pode falar, Bia. Muito bem, obrigada. Sim, uma grata surpresa, né? Assim como o Juarez relatou aí, foi um encontro incrível para as nossas vidas. Eu vou dizer, por mim, eu chamo de divisor de águas quando eu encontrei a psicomotricidade, né? Já tinha terminado pedagogia, já estava fazendo psicopedagogia, mas quando eu pude pisar num set de psicomotricidade para fazer a psicodinâmica presencial, eu falei, tá tudo aqui, tudo que eu li, que o Winnicott, todos esses escritores maravilhosos falam sobre brincar, está acontecendo na minha frente e eu posso usufruir disso e posso compartilhar com as pessoas. Então, para mim também, Juarez, foi incrível ter encontrado o setting psicodinâmico, né? E aí também da seriedade da formação, né? Por isso que nós convidamos a formação em psicomotricidade, ela tem que ser uma formação presencial, né? Se você fez alguma formação teórica, procure todas as formações que são até no site da BP, mas procurem a gente se vocês estiverem aqui no Centro-Oeste, para fazer a formação presencial. Nós estamos delineando aí, né, junto à profissão do psicomotricista,
esse tripé formativo, né? Você pode encontrar essas informações no site da BP, no site do Dr. Mauro também, que é traduzido, é italiano, mas está traduzido para português, né? Pela generosidade, pelo carinho. O Dr. Mauro esteve aqui com alguns teóricos há muito tempo atrás, então é um desejo de falar sobre a sua obra, mas também é um carinho muito grande por esse país de tamanho continental que nós temos. Eu lembrei de mais uma coisa, lá no link do nosso Instagram, também tem a minha pesquisa de mestrado, onde eu pesquiso sobre essa praxis contemporânea, né, do psicomotricista, uma interlocução Portugal, Brasil e Itália. Né? Então, também, se vocês puderem contribuir, ainda precisamos de respostas. A gente vai colocar o link também dessa gravação no YouTube, que é uma primeira de tantas, eu achei incrível. Muito obrigada, Monique, pela provocação. Né? E aí, vamos fechando assim. Precisamos fechar essa turma, né, aqui em Brasília, mas ela vai atender o Centro-Oeste. Nós vamos ter essas aulas, uma parte híbrida. O Dr. Mauro, inclusive, vai estar conosco. Eu espero que também possamos fechar o segundo Seminário Internacional de Psicomotricidade, né, que a gente quer que aconteça na primeira quinzena de julho de 2024, né, um evento com mais oficinas, mais possibilidades. Então, é sempre um prazer falar sobre a psicomotricidade, é um prazer, eu agradeço a todos que fizeram a inscrição, que estão aqui conosco, os amigos, os profissionais psicomotricistas e aqueles que estão curiosos para saber mais. Muito obrigada, um final de semana incrível para vocês. Monique, pode falar. Eu só vou dar uns recadinhos então. As pessoas estão perguntando sobre o certificado. Quem fez a inscrição até às 11h33 de hoje receberá a certificação, quem esteve conosco aqui. Nós tivemos muito mais inscrições, mas não sabemos se o contratempo que teve fez com que as pessoas se perdessem no meio digital aí, né? E embora nós tenhamos corrido para poder enviar o link de novo, então nós teremos às 3h30 hoje, né, um sorteio de 2 livros, A Terapia Psicomotora, do Dr. Mauro Vecchiato. Esse livro é essencial na formação, né? Então, para isso, o que vocês precisam fazer, né? Quem está participando aqui conosco, ou seja, vale para aqueles que se inscreveram no canal do YouTube do IBPR, quem curtiu essa palestra de hoje, né? Que alguns estão chamando de live, mas essa palestra, porque tem toda uma estrutura, uma organização por trás. Quem estiver acompanhando também, quem não está, corre lá também no canal do na página do Instagram do IBPR Psicomotricidade para curtir também. Curtir o post que tem este livro aqui, a Fabiane e o Augusto segurando este livro. E deixar o seu comentário, pode ser uma palavra, uma expressão, uma emoção, uma sensação, uma frase para aqueles que quiserem, né, se manifestar mais, porque nós estaremos, na verdade, fazendo um sorteio digital por um aplicativo específico, que ele que vai, na verdade, eu vou filmar tudo e depois a gente coloca, compartilhando com vocês, quem foram as 2 pessoas sorteadas, mas antes disso a gente vai conferir tudo, se tem inscrição, se tem todos os requisitos que nós solicitamos, né? Bom, agradeço então a todos aqui os presentes, né? Então, Dr. Mauro, a todos os professores aqui, Deise Campos, Juarez, né? Ariadna, agradeço muito a Fabiane e ao Augusto, ao Nivaldo, que eu adoro também de paixão, né? Aos institutos daqui do Brasil, o IBPR e o IIPR também. Aproveitem para acompanhar a página do Instituto do Dr. Mauro da Itália. E estaremos fazendo outras transmissões em outros momentos, outras palestras, outros momentos incríveis como este. E agradecemos a participação de todos vocês que ficaram até agora, porque muitos entraram, assim, curtiram ali, conversaram pelo chat. Não temos nenhuma pergunta, mas talvez essas perguntas surjam depois, podem deixar nos comentários. Sim. Que a Fabiane e o Augusto, né,
podem ler, depois responder, e é Sim. isso. E tem aqui também, que eu vi aqui, Monique, deu tempo de dar uma olhada aqui, temos amigas portuguesas aqui, queridas, que fizeram reabilitação psicomotora. Então, gente, eu acho incrível que a tecnologia pode nos unir dessa forma, né? Mas que a gente possa também falar dessa maior tecnologia que existe no mundo, que somos nós, seres humanos, que a gente possa ter uma sociedade saudável e que esse conhecimento possa confluir para isso. Eu agradeço a todo mundo, dou aqui por encerrado o nosso link. Vou colocar só mais beijo. um post lá na página do IPR, nos stories, porque, na verdade, esse livro aqui, que é o da WAK, o Jogo Psicomotor, ele estará com desconto de 30% para aqueles que aplicarem o cupom WAK30PRO. A gente escreve lá também. Vai estar no A gente story, já escreve. está pronto, a gente só vai colocar lá, tá bom? A gente colocou aí também no chat, né, do YouTube, o link de acesso ao IESB, viu, gente? Para quem já quiser fazer a inscrição na especialização. Vamos que vamos. Então, um beijo, final de semana incrível para vocês. Muito obrigada. Beijos para vocês. Obrigado a todos. Agradecidos. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.